Os camelos são animais que apresentam duas corcovas formadas por tecido adiposo, sendo essa uma das características mais marcantes desses animais. Tem corpo repleto por pelos, de coloração marrom escura ou cinza. Os camelos possuem uma maior quantidade de pelos na região da corcova, pescoço, cabeça, pernas dianteiras e cauda. Esses pelos caem quando se verifica o aumento da temperatura. Vale destacar que os camelos estão adaptados a viver em locais onde a temperatura pode aumentar consideravelmente, possuindo algumas adaptações que os permitem viver nessas regiões. Os camelos têm, por exemplo, poucas glândulas sudoríparas, o que faz com que eles tenham uma baixa taxa de transpiração. Eles são capazes de tolerar um aumento de temperatura interna de cerca de 6 graus antes de começarem a transpirar. Os camelos possuem cílios longos, que ajudam a proteger os seus olhos da areia e da poeira. Por serem encontrados em regiões de deserto, estão sujeitos frequentemente a ventos fortes que podem lançar areia em sua direção. Além dos cílios, esses animais são capazes de fechar a narina para se protegerem dessas situações. Não podemos deixar de falar que os camelos são animais ruminantes, ou seja, têm um estômago formado por 4 câmaras. Durante o processo de digestão, o alimento é engolido e retorna, posteriormente, à boca. Os camelos são, normalmente, considerados herbívoros, porém alguns autores salientam que eles podem se alimentar de peixes e outros animais quando a vegetação está escassa. Os camelos são animais de grande porte, podendo atingir mais de 2 metros de altura. O comprimento da cabeça e do corpo é de 2,25 metros a 13,45 metros, enquanto a cauda apresenta comprimento de 35 centímetros a 55 centímetros. Os camelos adultos podem atingir mais de 600 quilos, sendo os machos maiores que as fêmeas. Os camelos selvagens ocorrem, geralmente, em bandos, apesar de serem avistados também sozinhos. Os bandos possuem, normalmente, de 6 a 20 membros. Os grupos são formados por um macho alfa, fêmeas adultas e seus filhotes. Os machos, após atingirem a maturidade sexual, são afastados do grupo pelo macho dominante e se juntam a outros grupos de machos. Alimentação e hidratação do camelo. Os camelos vivem em regiões em que, frequentemente observa-se a escassez de água e alimentos. Para sobreviver nesses locais, eles contam com uma série de adaptações. Esses animais se alimentam, geralmente, de vegetais, retirando, além de nutrientes, água de que necessitam para sobreviver. Além disso, são capazes de beber a água salobra do deserto, a qual apresenta um teor de sal maior que a água presente no mar. A presença de corcovas é também uma adaptação importante ao ambiente em que vivem. Muitas pessoas acreditam que elas são formadas por água, mas, na realidade, são grandes depósitos de gordura. Os camelos utilizam essas reservas quando passam por situação de falta de alimento. Uma forma de avaliar o grau de nutrição desses animais é olhar as suas corcovas. Corcovas firmes e eretas indicam que o animal está bem nutrido, enquanto as corcovas inclinadas e pequenas indicam que os camelos podem estar passando por situações de escassez de comida. Reprodução dos camelos. Os camelos machos acasalam-se com mais de uma fêmea, sendo o sistema de acasalamento polígamo. Esses animais vivem em grupos formados por um macho alfa, várias fêmeas e seus filhotes. O macho alfa acasala-se com qualquer fêmea do rebanho e também defende as fêmeas de outros machos errantes. Para afastar outros machos, os camelos tendem a morder, cuspir, bufar e lutar. As fêmeas dão à luz a, geralmente, um filhote após uma gestação de 360 a 440 dias. Eles nascem pesando cerca de 37 quilos. Os camelos são desmamados entre o primeiro e segundo ano de idade. Os filhotes permanecem com a mãe até a idade de 3 a 5 anos, separando-se completamente quando atingem sua maturidade sexual. A maturidade completa ocorre, geralmente, aos 5 anos. Os camelos podem viver cerca de 50 anos. Diferença entre dromedários e camelos. Dromedários e camelos são animais que pertencem à mesma família e ao mesmo gênero, sendo o dromedário pertencente à espécie Camelus dromedarius.
A principal diferença entre dromedários e camelos é que, enquanto o camelo possui duas corcovas, o dromedário possui apenas uma. Além disso, os camelos ocorrem na Ásia e os dromedários ocorrem no Oriente Médio, Índia e África.